Hoje nós estamos reunidos para mais um Cine Debate, né, cujo título é A Casa dos Mortos. O evento ele vai ocorrer da seguinte forma. Nós vamos, dentro de alguns minutos aqui, descompor a mesa, vamos aí para a plateia junto aos senhores e vamos assistir este documentário, que tem 26 minutos. Tá? Acabando o documentário, voltamos a compor a mesa e vamos fazer um debate em que os professores vão estar falando e os senhores podem também interagir com eles, tá? E fazer algum apontamento que, porventura, seja suscitado no decorrer do filme ou das falas que se apresentarem. Tá, ok? Para isso, nós trouxemos 3 experts sobre a matéria. Nós temos aqui uma professora de Direito Penal, que é a professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros, ela que é mestre em Direito Penal, membro da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente aqui desta casa, professora de curso superior, de graduação, pós-graduação. Tenho também, ao lado dela, ele que já é também prata da casa, Dr. Sérgio Paulo Rigonati, pessoa muito querida de todos nós. E, professor, agradeço desde já a sua presença aqui entre nós. Ele que é um distinto membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, é médico assistente responsável pelos tratamentos biológicos do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo e médico perito psiquiátrico. E aqui ao meu lado direito, esquerdo dos senhores, nós temos o professor José Augusto Altran. Ele é professor universitário também, sociólogo, cientista político, pós-graduado em política internacional, aos quais, desde já, agradeço em nome do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa. Então, sem mais delongas, vou pedir aqui ao professor Altran para soltar o play aqui do filme, né? E já iremos, então, descompor a mesa automaticamente e, assim que acabar, voltaremos aos trabalhos. Muito obrigado, um ótimo filme a todos. Meu pai, minha mãe, estou aqui na HCT Bahia. Eu juro, pelo nome de Deus, quero ir embora. Ela está escutando aí, nessa semana agora, ela está essa TV maravilhosa. Saudade da senhora, quero ir para casa, Bahia, ao vivo para a senhora do BATV, do HCT aqui do hospital. Bahia, um beijo, Bahia, Laura de Oliveira. Tchau, minha mãe. Já demorou já, viu? Olha, tá, Bahia. eu não matei não, sequestrei só. Só fiz sequestrar, não fiz matar não. Aqui, 8 anos de cadeia, cadeia vencida. Já venceu já. Embora aqui, ó. Abre aí. 8 anos de cadeia. Já venceu já aqui, 8 4 anos. meses aqui, ó. Abre aí. Já venceu o cara já aqui já, ó. Já venceu. 4 anos de cadeia, 8 anos de cadeia tô tirando. Cadeia tirada. E eles não me mandaram embora ainda, eu tô querendo ir embora. Vou chegar lá fora, cuidar de minha aqui, filha, ó, de minha mãe, venceu. minhas irmãs, tudo isso. Olha, eu não matei, tô aqui, já venceu minha cadeia já. 5 meses já na cadeia, preso já. Eu quero sair daqui já. Eu matei, com minha chuva matei, mas eu tô com minha cadeia paga, tô aqui já, vim pra cá, tô mais de mês sem visita, precisando de minha visita. 5 aqui, ó, tô no 5-5, tirando 4 anos. Eu vou pagar, não comigo não.
Fica fumando baseado aí, viu? Baseado aí. Vai querer botar na conta. A Casa dos Mortos, das mortes sem batidas de sino. Cena 1 do destino de sempre. É que aqui é a Casa dos Mortos. Jaime é muito agressivo, não só lá fora como aqui dentro. Uma pessoa assim confiável que mata quando a pessoa menos espera, ele dá o bote. Ele é usuário de drogas e vem os psicológicos deles malucos, onde ele chega a cometer loucuras. O que fez você parar aqui no HCT, Jaime? O 121 estava descompensado, estava aqui, fiz um homicídio, saí, aí comecei a tomar remédio, comecei a beber cachaça, usar droga, aí cometi outro homicídio. Aonde? Na rua, na Barroquinha. Aí logo em seguida eu vim para aqui. Com 2 meses que eu estava aqui, eu perdi a cabeça e cometi outro homicídio também. Estava descompensado. Por quê? Eu estava sem tomar remédio. E a vítima chegou a falar alguma coisa com você? Chegou. Falou o quê? Ficava mostrando o pênis pra mim. Ficava mostrando esperma pra mim, querendo tirar eu como viado. Aí nesse dia eu fiquei descompensado, peguei ele. Aí arrumei o pé de cama na cabeça dele. E ele? Ele morreu. Esse aqui é o quarto onde se encontrava um rapaz chamado Jaime, que estava respondendo, se eu não me engano, 4 ou 5 homicídios, mas ele já tinha cumprido a pena dele, mas cometeu uma loucura lá fora e voltou e cometeu outra loucura. E após matar uma pessoa dormindo, ele foi transferido para essa ala, onde estava tirando sozinho, isolado dos outros. E aí, quando foi no domingo da semana passada, ele começou comigo de manhã, inclusive estava fumando, terminou de fumar pacaia e falou que ele estava injuriado porque estava chovendo no dia que ele se matou. Que ele tinha que ir na assistente social, que ele iria se aposentar no próximo dia. Só que ele vindo para a área, choveu, todo mundo ficou trancado, os agentes penitenciários todos trancaram os presos. Ele pegou, veio para cá e aí falou que já tinha matado 20, que ia completar 21. Aí quer dizer, ele veio, amarrou os lençóis aqui, como vocês podem ver, amarrou aqui, e aí botou a cama, amarrou, botou o pescoço, e aí se jogou aí. Morreu degolado, do lençol, através do lençol, entendeu? A gente estava distraído lá dentro assistindo a TV, ele amarrou essa ponta do lençol aqui, nessa parte aqui. Gostou a cama, não foi? Foi. Agora, olha que arte dele, viu? Olha que funcional. Que a gente imagina, né, se focar de outra forma, mas ele quis fazer tão bem feito para se suicidar, que ele fez dessa forma, né? Coisa malignamente, ele fez assim, aí passou o lençol por cima
e cá com essa ponta que ele fez a parte da forca. Ele amarrou no pescoço dele e subiu nessa cama aqui, amarrou no pescoço dele e se jogou. Entendeu? Foi aqui que ele fez o laço para pôr na cabeça, no pescoço, para ficar mais ou menos dessa altura aqui, para não dar espaço para o pé dele tocar no chão, para que ele se jogasse. Sua barriga. Eu sei. Não é que se ele se jogasse, não dá espaço do pé tocar no chão. Tanto que as causas aqui, quando é suicídio, a maioria é por asfixiamento, né, por enforcamento. E no caso dele não. A gente, quando viu o baque, a gente correu, chamou os agentes foram rápidos, mas se fosse o caso de sufocamento, daria tempo de, talvez até de salvar a vida dele, mas no caso dele foi o pescoço que quebrou, com o impacto. Quando ele soltou o corpo dele, o peso do corpo dele, o lençol esticou o pescoço dele e estralou. Aí ficou logo dobrado assim. Aí ele ficou logo roxo, mudou de cor e não teve mesmo mais meio de prestar socorro, de tentar reanimá-lo aqui ou levar para uma emergência. Não precisa pressa do pessoal que acalma. Índio. A Casa dos Mortos das overdoses usuais e ditas legais. Cena 2 do Destino de Sempre. É que aqui é a Casa dos Mortos. Antônio Carlos Santana, Barra, sábado, na 5 de abril, às 11 horas, de tal e tal, onde somos, sem pé, conta, foto, revista, playboy, natural, jogador, profissional, trabalhador, cantor, encontra atitude, profissão, quantas, carteira, identidade, profissional, tabunas. Você estava preso, foi? Na cadeia? Não, você estava lá em Ubaitaba, você estava na cadeia, e estava tomando remédio para a cabeça? Posso continuar no meu estava tomando em Ubaitaba no seguinte, meu nome que eu estou aqui. Pode botar o nome Brasília, Santa Catarina, para eu coloco o nome que quiser. Sim, mas lá você estava tomando remédio? Estava. Tomava o quê? Diazepam quase de casa por mim mesmo, tomava diazepam até eu chegar na minha recuperação. Você já foi internado em outro hospital psiquiátrico? Sem ser aqui? Os mesmos esses. Já ficou em outros hospitais? Os meus hospitais são esses aqui. Você tem problema de pressão, você sabe? Pressão alta? Doença no coração? Doença no coração. Acontece às vezes que eu uso algum tipo de droga, acelera muito o coração. Aí eu acelero um pouco o coração, mas eu não ajudo também. Apaixonado. Hein? Quando a gente está apaixonado também dói. Não, às vezes também está numa casa dentro, a gente usa um pouco de droga, e também ninguém pode negar, não pode. Olha, Antônio, você vai ficar aqui, você já conhece, né? Você já ficou aqui, então você vai ficar aqui, fazer o tratamento. O médico vai chamar você para começar a fazer o laudo, tá certo? Para depois o juiz decidir o que vai fazer. Tá bom? Agora você vai pra ala para mudar sua roupa, tomar um banho, cortar as unhas que estão enormes. Mas meu cabelo, não tô criando meu cabelo. Mas não tô falando do cabelo, tô falando da unha. Ah, tô cortando porque não corre bem, pintar minhas unhas também. Aqui o homem não pinta a unha. Ah, não tem nenhum problema, que suas esse homem também.
Eu também posso pintar minhas unhas. Não tem nenhum compacto. Eu posso pegar um esmalte, um batom, passar em minha boca. Você usa batom? Tenho capacidade de usar batom, por que não? Como é seu nome? Antônio Carlos Santana. Ele já passou no DEA? Ah, sim. Eu sou egocêntrico, eu sou egoísta, eu sou humilde, eu sou pobre, eu sou ladrão, eu sou mau caráter, Caim matou Abel, Eclesiastes 3, é a temperatura das coisas, Jeremias 47,6, maldito homem confia no outro, a mulher sábia fica em sua casa, mas a toda rua Mateus, está mais fácil o camelo passar no fundo do agulho do que o reino passar no reino do céu. Eu quero ir pro Big Brother 9, porque eu estou estudando esse Big Brother, tenho 8 anos, eu tirei 4 anos de penitenciária, eu sou engenheiro civil, do pilar, a sapata, a coluna, eu sou processamento de dados, o Windows, o Word, Excel, o Naldrão, Axis, internet, multimídia, PowerPoint, eu sou ginecologista do Senai, sífilis, herpes, condiloma, o verdadeiro Egito, que levada a sorrir navalhais, com seu grito neo de árabes, quem pega a cultura maldade, a sacar nos rios, alastrando-se pelos Brasil, sacaram batolais, quem faz o luto toda a nação, merina, povo, traição. E os mal se invaque por o revindo pela emissão. E essa calabaçuna, e essa calabaçuna, e essa calabaçuna. Eu sou Fábio. E essa calabaçuna, manda cascar. Iraquiado amor, manda cascar. Iraquiado amor. Iraquiado amor, manda cascar. Iraquiado amor. Ali, Madagascar, Lodum, e eu disse aí, aê, eu sou arco-íris de Madagascar, eu disse aê, aê, eu sou rapiquinho do Fucontarte, eu sou rapiquinho do Fucontarte, boxe de cadeia, aê, eu sou arco-íris de Madagascar, boxe de cadeia, se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou capoeirista, eu sou capoeirista, eu sou capoeirista. A Casa dos Mortos das Vidas Sem Câmbios lá fora. Cena 3 do Destino de Sempre. É que aqui é a Casa dos Mortos.
Engoliu, Mel? Deixa eu ver. Engoli. Adocica, meu amor, adocica, meu amor. A minha vida vai ter legal, vou ter firme dentro do meu coração. No dia 22 de setembro de 1981, aproximadamente às 9 horas, Reinaldo, menor de 14 anos de idade, passava pela rua Vigílio Ataíde, nesta cidade de Brumado, estado da Bahia, montado em uma bicicleta, quando apareceu Almerindo Nogueira de Jesus, portador de doença mental, e sem nenhum motivo justificável, atirou-lhe uma pedra que fez-o cair ao chão sangrando. Não satisfeito, aproximou-se de sua vítima, levando a bicicleta e lançou-a sobre ele. O cidadão, que a tudo assistira, aproximou-se e disse que ia chamar a polícia. Foi quando o débil mental saiu correndo. Sente aqui, Pra quê, minha filha? pra gente conversar, meu filho. Conversar sobre o quê? A gente vai conversar um bocado de coisa, sente Eu não sei aí. conversar. Sabe? Você é um homem inteligente. Sabe sim. Como é teu nome? Eu sei. Como é seu nome? Tudo bem nos Estados Unidos. Como é... Olha, como é seu nome todo? Tudo bem nos Estados Unidos. Você não morou nos Estados Unidos. Seu nome. Tudo bem nos Estados Unidos. Você é o governo dos Estados Unidos, mas seu nome. Eu não tenho nome. Sou governo. E quem é Almerindo? Você conhece a doutora Auxiliadora? Hein? Conheço. Ela é o quê? Diabo. Enfermeira? Não. Ela é defensora pública. Você tá querendo ir pra casa? Não. Por quê? Não. Você tem casa? Aonde é sua? Não, eu não. E se achar uma casa para Almerindo ir, Almerindo vai? Almerindo já morreu. Almerindo já morreu? Morreu quando? Já morreu. Que não me disseram. Certo, ele é inteligentíssimo. É. Ele já morreu. A sociedade, Não é? né? Já morreu, não. Ele já morreu. Até pra gente mesmo, ele já morreu. Oxi. Hein, Almerindo? Olha isso. Sabe qual é o crime de Almerindo? Vocês têm noção, não? Aí, pega esse aí que Tem noção do crime de Almerindo? Não. 129, lesões corporais. 129, caput. Ele entrou aqui quando? Ele entrou aqui em 1981. 2 de novembro de 81. O laudo só foi, ele entrou em 2 de novembro de 81. O laudo só foi feito 12 de 5 de 82. Em 84, por um crime de lesões corporais de natureza leve, e somente em 84 foi aplicada a medida de segurança de 2 anos, quando ele já tinha cumprido de há muito. E quando, se o crime era de detenção, a pena não necessária tinha que ser não internação, mas tratamento ambulatorial. Quer dizer, ele perdeu todos os vínculos familiares, de família, de amigo. E está aqui abandonado, e que destino dá, Deus pertence. Morri aqui, né? Almerindo e Chico, que foram passear no zoológico, no caso, já estão com a cadeia vencida. Aí foram passear. Contem como foi o zoológico. Viram o quê? Lá só não tem um elefante, mas tem umas 500 espécies de animais. Que animal você viu lá? Todos. Na baleia, no mar, o animal maior que existe é a baleia no planeta Terra é o elefante. E o que foi que você viu no zoológico interessante? Todos eu achei interessante, Fale. todos. Viu cobra? Todos são importantes. Viu cobra? O que eu mais achei bonitinho foi os macacos. É, Tem um macaquinho no dedinho assim. Vou com ela, vou mais a você que tem no meu carnaval. Chicleteiro eu. São 3 cenas. São 3 cenas de um mesmo filme documentário. Cena 1, das mortes sem sino. Cena 2, das overdoses usuais e ditas legais. Cena 3, das vidas sem câmbios lá fora. Que se reescrevam então os infernos de Dante Alighieri, mas aqui é a realidade manicomial. Isto é um veredicto, tomara que fosse um ultimátum à Casa dos Mortos.
Bem, senhores, então, dando início ao nosso debate, eu convido aqui para a sua fala a professora Juliana Vieira Saravia de Medeiros, que é mestre em Direito Penal, para que ela faça, então, comentários sobre o documentário que assistimos. Eu vou falar um pouquinho sobre a medida de segurança, imaginando aqui o nosso aspecto do direito penal, do Código Penal e da Lei de Execuções Penais, tá certo? Então, relembrando que a medida de segurança, ela é aplicada aos chamados inimputáveis, né? Aqueles que, de acordo com o Código Penal, eles não têm capacidade de compreender o que está fazendo. Então, eles têm uma doença, uma patologia, e essa patologia, no momento da prática do ato, fez com que eles não entendessem o que eles estavam fazendo, né? O nosso Código Penal adotou a teoria que nós chamamos de biopsicológica, onde será necessário averiguar tanto a patologia como a capacidade de compreensão dos seus atos. A medida de segurança, ao contrário do que a pena, ela é baseada na periculosidade, porque essa pessoa que tem a doença e que supostamente praticou aquele ato perigoso, ela precisa de um tratamento. Basicamente, no nosso Código Penal, nós temos duas espécies de medida de segurança. A medida de segurança, que é a medida de segurança detentiva, que é essa que nós vimos hoje aí nesse documentário, que é um documentário que eu gosto muito, por sinal, e todo ano eu apresento nas faculdades que eu leciono, que essa medida de segurança detentiva, ela é a que é cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. A medida de segurança detentiva, ela é aplicada, a princípio, para aqueles que praticaram um crime, eu sempre falo crime entre aspas, né? Que eles praticaram, na verdade, uma conduta que se encaixa num crime, punido com reclusão. Lembrando que a única diferença que nós temos entre reclusão e detenção é que na reclusão, se ele não fosse doente mental, ele poderia ir logo de início para o regime fechado, que é o que diferencia a reclusão da detenção pena. Bom, enfim, então essa medida de segurança, que é a medida de segurança detentiva, é aquela que é cumprida em hospital de custódia e tratamento, e ela é para as pessoas que praticaram, os doentes mentais que praticaram condutas que se encaixam em crimes punidos com reclusão. E por isso merecem um tratamento um pouco mais rigoroso, vamos assim dizer. E para aqueles que praticaram condutas que se encaixam em crimes punidos com detenção, o magistrado tem a opção de, para eles, aplicar a medida de segurança restritiva, que não impõe internação e sim um tratamento ambulatorial. Essa que vai ser a diferenciação. E a parte que é bem interessante é que, como eu comentei com vocês, é uma opção, porque até quem recebe uma medida de segurança, até quem pratica um crime que se encaixa em crime apenado com detenção, pode acabar recebendo a medida de segurança detentiva, que é a de hospital de custódia e tratamento. Bem o último exemplo que nós vimos do Almerindo. O senhor Almerindo, ele praticou, e a assistente social, ela até fez questão de dizer, ele praticou o artigo 129 do Código Penal, caput, que é o crime de lesão corporal de natureza leve, né? Que hoje vocês sabem que é um crime, inclusive, que é abrangido pela lei dos juizados criminais, a Lei 9.099. E não obstante, né, é claro, nós não falamos aí sobre o laudo, nem sabemos o que aconteceu, né, especificamente, mas observem que ainda que essa pessoa, que o seu Almerindo tenha, a pena dele, entre aspas, era uma pena de detenção, ele recebeu a medida de segurança de internação no hospital de custódia e tratamento. Então, isso pode acontecer? Pode, e é a realidade que nós vimos neste documentário. Bom, e a parte interessante é que muitas vezes, né, a gente escuta algumas frases que são tidas como verdade para quem não estuda ainda direito ou não se aprofundou um pouco no tema. E muitas pessoas falam, aquele lá é esperto, né? Quer se fingir de louco, porque assim não vai preso, né? Quem fala isso não conhece, na realidade, o direito penal.
Por quê? Uma pessoa que é considerada como que tem uma sanidade mental e que por isso é um imputável para o direito penal, por mais difícil que seja a pena dela, ela tem uma pena que vai ser combinada na sentença, então ela sabe lá, reclusão de 10 anos. Uma pena terrível, provavelmente ela vai começar no regime fechado, mas ela tem noção de como que vai ser a vida penitenciária dela daqui para frente. Ela sabe que daqui 1/6 do cumprimento da pena, possivelmente ela vai ter progressão de regime, enfim, vai ter direito à saidinha. Ela tem noção de como será a vida dela desde que ela tenha um comportamento adequado dentro da penitenciária. E a pessoa que recebe a medida de segurança, não. Quando ela é internada, ainda que tenha mecanismos, que isso daí pode acontecer até antes do prazo determinado, mas, enfim, ela terá um tempo de cumprimento mínimo para fazer o exame, que nós chamamos de exame de cessação de periculosidade. Então, é marcado esse exame acontece, e depois, se essa pessoa, por qualquer motivo, ainda continua perigosa, essa medida de segurança ela é renovada. E assim ocorre dela sendo renovada, até durante muito tempo, foi considerada que ela poderia ser de caráter perpétuo. Observem bem este vídeo de 1981, que o Almerindo tinha praticado a lesão corporal, né? Esse documentário não é tão antigo, então ele já estava internado há muitos anos. Bom, se esse doente mental passar por esse exame e esse exame aprovar que ele esteja bem, ele é liberado. Ele é liberado, no entanto, se durante 1 ano ele não tiver mais nenhuma conduta que demonstre que ele está perigoso, que ele continua perigoso, retorno da periculosidade, a medida de segurança ela é extinta e acaba aí, né? Então, seria, vamos pensar, o final feliz da medida de segurança. Mas vamos imaginar aquela primeira situação, né? A primeira situação de que ele vai passando por os exames e esse exame nunca chega a um laudo positivo no sentido da desinternação. Como seria a vida dessa pessoa dentro de um hospital de custódia e tratamento que ele iria renovando essa medida de segurança? Durante muito tempo, nós tínhamos muitas correntes que eram contra essa ideia do Código Penal e da Lei de Execuções Penais de ter um caráter praticamente perpétuo à medida de segurança. Por isso, os tribunais, eles seguiam a ideia de que, imaginem bem, para uma pessoa que pratica um crime, vocês sabem que se a pena for de 100 anos, por conta do instituto chamado unificação da pena, uma pessoa não pode cumprir mais do que 30 anos de um crime. Essa é a regra geral, né? Que nós chamamos de Instituto da Unificação da Pena. Então, concluía-se que essa pessoa que recebeu uma medida de segurança, então, que ela deveria ficar no máximo 30 anos internada, né? Então, alguma corrente para tentar flexibilizar a questão de ser perpétua essa medida de segurança. E o ano passado, só me dê licença que eu olhar aqui o número da súmula, nós tivemos uma súmula que eu considerei uma súmula muito importante, né, na esfera penal, que é a súmula 527 do STJ, de 19 de maio de 2015, que eu particularmente considerei um avanço, que diz a seguinte regra: o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Pena abstratamente cominada é aquela que está no Código Penal, né? Por exemplo, do crime de roubo de 4 a 10, do crime de homicídio de 6 a 20 e assim sucessivamente. Imaginemos o caso aí do Almerindo. Se eu não me engano, o crime de lesão corporal ele tem 1 ano a pena, né? Então, ele não poderia ficar mais do que esse tempo. Uma pessoa que praticasse um crime de roubo não poderia ficar mais do que 10 anos. Uma pessoa que tivesse praticado um homicídio simples, 20 anos, certo? E assim o Código Penal aí como catálogo dos crimes. É claro, seria esta uma solução? Será que se essa pessoa completar aí esse tempo de duração máxima, né, da medida de segurança, e ela não tiver, como nós vimos, laços familiares, não tiver quem possa auxiliá-la, né, e ela continuar com um problema muito sério, será que ela vai voltar para a sociedade calmamente, se reintegrar? Se isso não acontecer, a medida de segurança é extinta. Mas o Ministério Público pode entrar com a interdição civil e daí ele
não mais cumpre uma medida de segurança, mas ele continuará com a interdição civil. Então, essa é a realidade, né, que eu quis trazer no sentido penal, né? São essas as regras que nós encontramos no direito penal. Eu ficaria muito feliz se o direito penal conseguisse resolver todos os problemas, mas nós sabemos que ele não resolve, né? Enfim, eram essas as considerações que eu gostaria de falar, para que vocês, né, para que a gente tenha aí um parâmetro do que nós vimos e a base legal dessa medida que é, né, que nós não podemos nem falar que é pena, mas obviamente que tem caráter de sanção, sem dúvida nenhuma. Tanto é que até os próprios internos, eles utilizam só termos da penitenciária, não sei se vocês observaram, puxando pena, né? Cumpriu pena, está com a cadeia vencida. Então, todos os termos são termos que se usam dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, que a prisão seria para as pessoas que não têm doença mental, né? Tá certo? Então, seriam essas as minhas considerações sobre medida de segurança e o caráter dele, do direito penal. Convido, então, para fazer as suas considerações acerca do assunto, o Dr. Sérgio Paulo Rigonati, o qual, desde já, tem a palavra. Bom, agora voltamos à realidade do filme, né? Determinados indivíduos, em virtude dos seus problemas mentais, da sua arquitetura cerebral, da sua circuitaria cerebral, porque o nosso cérebro é formado de circuitos complexos, eles tendem a matar, né? Eles não têm aquilo que nós chamamos a vertente psíquica da crítica, né? O que é a vertente psíquica da crítica? Eu sei, por exemplo, que eu não posso agredir alguém porque eu vou sofrer as penas da lei, possivelmente levar uma surra, né? Se o indivíduo for mais forte do que eu. Vão me levar para o CRM. Isso daí não é a crítica que eu tenho sobre o quê? Sobre os meus atos. Eles não têm. Eles não têm. E muitas vezes isso se acerba de tal maneira quando nós chamamos os quadros delirantes. Ele delira. Então ele agride no meio do delírio. Eu estou tratando um indivíduo muito interessante, que ele, ao passar pela rua, não é? Ele é um indivíduo de nível universitário, muito bem colocado aí no mercado, mas ele tem aquela sensação que alguém, duas pessoas, por exemplo, ou três passando, conversando, ou mesmo calados, estão falando sobre ele, o olham de maneira diferente. Então, o que aconteceu? Ele brigou com essas pessoas, levou uma surra e foi parar no hospital ortopédico, porque arrebentaram um dos braços dele. E ele, então, em virtude de uma série de intercessões, ele não foi processado, mas ele está fazendo o tratamento psiquiátrico adequado para quê? Para que esses delírios de cunho persecutório, chama-se delírios persecutórios ou paranoides, cessem. Existem medicações para isso. É a mesma coisa que se faz com esses homicidas, né, com doenças mentais. Homicidas ou aqueles que tentam o homicídio, que são os casos mais graves que nós temos. Vocês viram, nesse último caso, que ele estava tomando remédio, não é? E a enfermeira perguntou, engoliu? Porque eles não tomam remédio. É interessante, o paranoide se recusa a tomar remédio. Ele acha que o remédio é um veneno. Ele não se alimenta, a não ser quando ele tem certeza que aquela comida não tem veneno. É uma das características. Ele abandona o serviço e geralmente acaba na miserabilidade. E, então, acontece o seguinte. Durante muito tempo, né, a medicina não sabia como tratar esses casos.
Na realidade, a psiquiatria, o primeiro tratado de psiquiatria, começou em 1838, com Esquirol, na França. São 4 volumes, um dos quais dedicado à psiquiatria forense já naquela época. Um livro caríssimo, né? Quando eu fui no último congresso de psiquiatria forense em Atlanta, foi muito interessante porque existia lá um livreiro de livros raros, né? Ele me ofereceu por $5.000. Eu não comprei porque minha mulher ia jogar esses livros em cima da minha cabeça, né? Hoje, R$20 mil. Falou, não, o senhor paga em 10 vezes. Mas hoje, sinceramente, eu devia ter feito essa dívida, porque é um livro, e estava em ótimo estado de conservação. Então, é uma especialidade relativamente recente. Quando eu me formei há 40 anos atrás, nós dizíamos que a psiquiatria era a mais recente das especialidades. Hoje, não mais. Hoje, as neurociências são muito mais recentes. A medicação é imprescindível. E o pessoal que me antecedeu pediu que fizesse o quê? Medicação de longo prazo. São medicações injetáveis. As medicações injetáveis permitem que muitos desses indivíduos voltem à sociedade de uma maneira normal e que sejam tratados em CAPs, etc. É isso que nós vamos pegar nesse pessoal. Vocês veem que eles são sempre indivíduos humildes, né? Indivíduos muito humildes. O indivíduo rico que mata, ele não vai para a cadeia. Não vai para a cadeia. Mesmo ele sendo um doente mental. Vocês viram aquele fulano que na Livraria Cultura arrebentou a cabeça do outro com um taco de golfe? Vocês sabem o nome dele? Ninguém sabe. Ele foi filmado? Foi. Possivelmente lá devia ter câmera. Cadê os filmes? Não estão. Não é? A família do morto lá reclamou? Não reclamou, porque foi tudo pago. Entendeu? Uma vez eu perguntei para um grande diretor da penitenciária, falei, quanto custa para o indivíduo matar alguém e não ser preso? Quanto vocês acham que custa o que ele me falou? Falou $1 milhão. Foi isso que ele falou para mim. Certo? De modo que um advogado, um cara rico, ele joga, até há pouco tempo atrás, ele jogava, como é que é, recurso em cima de recurso, e tudo bem, né? Ele ficava livre. Agora, esses coitados aí, que vêm de camadas sociais, muito humildes, que não têm acesso a bons advogados, a bons psiquiatras, a bons psicólogos, eles vão para os manicômios, para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, como são chamados atualmente. E eles fazem parte do que eles sofrem. Lá dentro não é essa beleza que vocês estão vendo aí. Né? Ali dentro se perpetuam crimes. Ali dentro acontecem, né, fantasias sexuais que se materializam. Não é? Aqui em São Paulo nós tínhamos o Pedrinho Matador. Quem conhece o Pedrinho Matador? Fantástico, né? E nem ele sabia quantas pessoas ele tinha matado na vida. E ele ficava isolado. Eu o conheci lá em Taubaté, ele ficava isolado. Enfim, tem uma série de coisas que poderiam ser comentadas a respeito dele. Mas é nosso dever, no direito penal, na psiquiatria forense, na psicologia jurídica, na sociologia, que o professor deverá falar coisas muito interessantes, que esse pessoal, né, que não tem uma proteção nem da própria família, porque a família abandona. É interessante que esse negócio de amor de mãe, amor pelos filhos, é um aprendizado, não é instintivo. Não é? Vocês veem que lá no Nordeste tem mães abandonando os filhos. Não é? Existe uma síndrome chamada síndrome da criança espancada. Quem já ouviu falar nisso? Então, quem já ouviu falar nisso sabe perfeitamente bem que os pais espancam os filhos, não é? E
dificílimo de detectar através do... Porque ele sempre leva em pronto-socorros diferentes. E é difícil fazer um diagnóstico desse tipo, porque é um diagnóstico médico legal. Eu preciso da ajuda da polícia para fazer isso, entendeu? Porque cada vez que a criança chega machucada num pronto-socorro, se tiver lá um investigador, ele pode abrir uma ficha qualquer e precisa levantar esse troço. E depois, para interferir junto à mãe ou junto ao pai, precisa de um advogado, né? Porque as coisas ficam extremamente difíceis. Então, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou parar por aqui, porque eu sou uma matraca falando, sabe? Eu falo, e daqui a pouco eu ocupo todo o tempo. Qualquer coisa vocês me perguntam. Muito obrigado. E após a fala, então, do Dr. Rigonati, vou passar a palavra ao professor Altran, que acabou de fazer esse barulho que vocês estão ouvindo aí, né? Já para começar com tudo, né? Então, professor Altran, o senhor tem a palavra. Pois bem, a questão da Casa dos Mortos é, vamos dizer que podemos encaminhá-la em duas vertentes, né? Uma da família e uma do Estado. Como o doutor Sérgio colocou, muito dificilmente a família tem condições de lidar com isso, né? É uma situação que a família, principalmente quanto mais carente ela for, pior é. Aquela receita da vovó, que é falta de vergonha na cara, hoje não funciona mais. O cara bebe, não tem vergonha na cara. O cara é doido, não tem vergonha na cara. Hoje se sabe, as neurociências constatam aí com toda precisão que existem problemas psicológicos, psiquiátricos, químicos, fatores químicos dentro do corpo do ser humano que alteram esse nosso comportamento cultural. Os nossos freios culturais, invariavelmente, por essas pessoas, eles são perdidos. Então, essa pessoa pode praticar ato de qualquer natureza, um crime, seja ele qual for. A família, não tendo como lidar com isso, invariavelmente afasta o cidadão do seu convívio, ou ele se afasta, né? Ele precisa de auxílio, porque ele é um perigo, ele pode ser um perigo para a família, para a sociedade e para ele, como a gente viu. O sujeito se mata, pura e simplesmente. Isso é pouco, né? Ele se agride, ele se corta, ele se machuca, ele se autopune de diversas maneiras. Então, perdido esses freios, essa crítica, né, que a gente tem de não fazer as coisas em tese erradas, essa pessoa está disposta aí a fazer qualquer coisa. Se a gente não coloca na cabeça da família que ela precisa de auxílio para cuidar disso, né, porque a doença, o transtorno, ele pode acontecer em qualquer grade social, pobres, ricos, remediados, enfim. A família invariavelmente começa a tentar lidar com a história. Existem milhões de casos. A coisa passa pelo folclore, é engraçado, o cara está vendo alguma coisa, né? Como o doutor explicou, ele está observando que alguém está falando dele quando absolutamente não está. Então isso começa como engraçado e invariavelmente termina como trágico. Então a família deveria de ser instruída a cuidar disso com mais carinho e com especialistas. A família não é um especialista nisso. A outra vertente é o Estado. O Estado é completamente omisso em relação a isso. Sorte quem tem algum poder aquisitivo maior, que pode ter acesso a algum tipo de tratamento. Algum tipo não, existe tratamento para a grande maioria, né, dos problemas psiquiátricos e psicológicos, que pode ter acesso a isso. Talvez o pior exemplo, se é que pode ter, concordo que isso aqui, apesar de ser um documentário, ele é meio maquiado, né? Ele está muito bonito para o meu gosto. O que eu conheço não passa nem perto disso aqui, né? É um show de horror. Isso aqui é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso.
Talvez o pior dos exemplos que tenha no Brasil é o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Aquilo foi assim, aquilo tem que ser estudado com relação à atuação do Estado, da sociedade, do direito, porque ali morreram entre 40 e 60 mil pessoas durante a sua existência. Pior do que isso aqui, homens e mulheres internados conjuntamente. Imagina o que rola. Imagina, né? Se sabe que desses 40, 60 mil mortos, os caras vendiam os cadáveres para os hospitais. Sem autorização da família. O cara morria, os caras embalavam e vendiam para o hospital para fazer. O médico precisa, né, de fazer prática. Né? Crianças nasciam, eram doadas, vendidas pelo corpo clínico. Se montou uma máfia ali em Barbacena, em Minas, que é uma coisa... Aquilo é um show de horror. O pessoal comia grama, passava... Nossa, aquilo é... Então, isso aqui nós estamos na Suíça. Tá? Mas isso é uma constante. A não ser... e o Foucault deixa isso claro, né? Michel Foucault, na História da Loucura e um pouco na História da Sexualidade, durante o século XVI, XV, XVI, XVII, onde a loucura, como era chamada, era um grande barato, ser louco era legal. O louco andava na rua, né? Para quem já leu Foucault, a história é repetida, mas existiam os loucos famosos, o pessoal viajava para ver o louco. O louco de Düsseldorf é um louco famosíssimo na Europa. Ele ficava nu na praça, fazia um monte de... E as pessoas iam vê-lo. Mas isso logo acabou. Né? E a questão da internação se tornou uma regra. Eu não tenho acompanhado mais, acompanhei até um determinado momento da história, essa questão da desinternação, e provavelmente o doutor e a doutora Juliana vão poder falar melhor a esse respeito. Me parece que a questão da desinternação ela é uma coisa muito pontual. Alguns casos de sucesso, fala, olha que legal, os caras não vão mais ficar internados e agora eles estão soltos, eles vêm para cá quando eles surtam. Então, quando o cara percebe que ele vai surtar, ele vai para o hospital ou para a casa de detenção, onde ele está lá guardado. Mas aí fica uma dúvida. Será que todos eles têm condição de saber quando vão surtar? E se encaminhar para... Né? Que eu saiba, no Brasil existe uma experiência legal, que é a Rádio Tantã, feita por malucos em Santos. Os caras lá do manicômio em Santos receberam esse tipo de tratamento, eles podiam sair, voltar quando percebiam que iam ter um surto, e eles fundaram uma rádio, que tinha uma audiência incrível em Santos, se chamava Rádio Tantã, nada mais justo. A Rádio Tantã fez muito sucesso e desapareceu. Então, me parece que essas questões de desinternação ou qualquer outro tipo de medida, elas são muito pontuais, e desaparecem, elas não têm continuidade. Né? O que se tem é a medida de segurança atemporal, o sujeito vai ficar ali até que ele desapareça por algum motivo. Tá? E acredito numa coisa também que o doutor talvez possa explicar melhor para a gente, o aumento de casos. Me parece que há, sim, um aumento significativo de casos de psiquiatria e que algumas pessoas colocam isso na conta das drogas. Né? O excesso de consumo de drogas na sociedade contemporânea faz com que haja um aumento do número de casos, principalmente de esquizofrenia. A princípio era isso que eu tinha a dizer. Vamos continuar aí. Vou comer agora. Doutor Rigonati, o senhor quer fazer alguma abordagem que ele direcionou ao senhor, ou quer esperar eu passar a palavra para a plateia e o senhor coloque no seu comentário? Se alguém tiver alguma pergunta, né, porque a abordagem dele foi realmente muito bem colocada. Tem-se a impressão que o aumento do número de drogas, do uso de drogas, né,
deu motivo a alguns atos insensatos, porque as drogas levam a um surto psicótico em muitos casos, porque tem indivíduos muito sensíveis a esse tipo de drogas e entram rapidamente em surtos psicóticos. Mas é o mais importante vocês perguntarem. Posso só fazer uma... Não sei se você conhece a pesquisa. Parece que é uma pesquisa feita na Finlândia por quase 30 anos a respeito do uso de maconha e do aumento do número de pessoas psicóticas. Parece que isso, eles constatam, e não é uma pesquisa, né, uma pesquisa séria, tem que de fato ter uma metodologia, uma quantidade, ela tem que ser uma pesquisa quantitativa e por uma temporalidade grande. Essa é uma temporalidade que me parece ótima, 30 anos, 340% de chance maior de ter um quadro de esquizofrenia que quem usava maconha de 2 a 3 vezes por semana na faixa etária de 14 a 20 anos. O que eu queria que eu não estou com... Sabe o que acontece? Vocês veem uma coisa muito interessante nessa mesa, porque as várias especialidades, cada um trazendo o seu conhecimento, na realidade uma certifica os achados da outra, né? Porque realmente a maconha em si está sendo muito estudada no sentido de nós termos uma lei. Quando digo nós, é a sociedade brasileira, né? Em termos liberar o uso da maconha, não é verdade? Mas esse tipo de pesquisa que o professor falou, que é uma pesquisa séria, feita num país de uma população homogênea e mais restrita, né? Eu acho que a Finlândia, a cidade a grande São Paulo tem muito mais habitantes do que a Finlândia, né? Então, a gente vê realmente que o problema, deixa eu tentar me explicar de uma maneira mais simples possível. Eu falei que nós temos circuitos cerebrais. As drogas, a maconha inclusive, ela modifica o sistema cerebral da recompensa. Esse é um sistema automático de recompensa, não é? Então, eu adoro pipoca, né? Cada vez vou comer mais pipoca. Cada vez que eu vou num cinema, em vez desse pacotinho, eu compro um balde, porque já tem cinema aí que vende balde, não é verdade? Pipoca de tudo quanto é jeito, com manteiga, sem manteiga, doce, salgada, de qualquer jeito. Então, esse circuito se altera. E ele se altera da seguinte maneira. Conforme eu vou me acostumando com uma determinada substância, para me causar prazer, eu preciso de mais, de mais e de mais. Isso abre caminho realmente para quadros psiquiátricos graves. Não em todas as pessoas. Então, nós precisaríamos saber da sociedade, né? Se a sociedade está disposta, a sociedade brasileira está disposta a arcar com os custos e com a responsabilidade do número dos seus psicóticos aumentarem. Não é? Eu não sei como fazer isso. Talvez a sociologia... Nesse quadro. Imagina que o sujeito vai estar num lugar desse. E também, eu sei que o doutor não falou isso, e muito menos eu também não, ninguém está dizendo que todo mundo que fuma vai ficar doido, não é isso. Mas existe a chance e a possibilidade. E se isso acontecer, tu vai ser tratado aqui, ó. Esse é o problema. E algumas... acho que nem importa se aqui alguém é contra ou a favor, mas é que algumas discussões, no meu ver, são feitas de forma leviana, como se fumar maconha fosse tomar um copo d'água, e não é. Isso se sabe, não é. Não é tomar um copo d'água. Os efeitos podem ser muito mais perversos do que muita droga que tem por aí. Tem coisa pior? Muito pior. Mas ela também não é um anjo que paira sobre o céu e que não vai acontecer nada para o cara que fuma. Pode acontecer sim, e com muita gravidade.
Então, esses estudos estão sendo feitos e serão levados aos políticos, né? Para ver se eles vão perguntar para a opinião como é que é. Liberamos, não liberamos, a sociedade está disposta a arcar. O Brasil tem dinheiro para manter. O professor falou uma coisa interessante. Quem conhece a vida dos manicômios como eu conheço, né, não é isso daqui que está aí, não. Eles limparam esse manicômio antes de fazer esse filme. Eu conheci muito o Sansão. Não sei quem conheceu o Sansão lá no Juqueri. Você conheceu mesmo? O Sansão era uma figura, ele matava lá dentro. O Sansão era um débil com surtos psicóticos, baixinho assim, era baixinho. Uma cabeçorra desse tamanho. E ele fazia um crime que às vezes não tinha jeito, né? Então ele vinha passando assim, ele pegava um fulano e dava uma cabeçada só. O cérebro do cara afundava. É assim, não é verdade, mestre? É assim que ele fazia. Então, dentro desses hospitais, é difícil, né? Aquele suicídio, por exemplo, que aconteceu, é difícil a vigilância no sentido de evitar suicídios, né? É muito difícil. E, na realidade, a ciência médica psiquiátrica precisa se voltar para esses indivíduos, né? Nós não sabemos qual vai ser o caminho, mas o caminho atual que a gente vê é antipsicóticos, né, como aquele que ele tomou lá, de longa permanência no sangue. Então ele não precisa tomar todo dia, ele toma uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, e tem uma vida razoavelmente normal se ele tiver amparo da família. Porque, às vezes, é como o professor falou, o cara não percebe que ele está louco, né? Aliás, ele acha que ele tem absoluta certeza que ele é só ele, e ele está são, entendeu? Ele está são. E os outros que estão malucos. É muito interessante isso. Então, ele precisa de um resguardo familiar, que a hora que percebe, e tem um mecanismo do Estado que o proteja. Um mecanismo do Estado que o proteja. Então, ele avisa não sei quem, vai lá à ambulância, vê, pergunta o que precisa, o que não precisa. Entende? Tudo isso precisa ser feito. Doutor, na sua opinião, como seria uma casa de custódia dessas que fosse adequada? Existe em outros países outra forma de tratar esse assunto? Como que funciona? Olha, a história dos manicômios judiciários, dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, obedecem mais ou menos a evolução do hospital psiquiátrico, não é? O hospital psiquiátrico começou com grandes hospitais, tipo Juqueri, enormes, chegou a ter 14 mil lá dentro, seguindo o modelo francês, o modelo inglês, de grandes hospitais. Era um tempo que nós sabíamos muito pouco sobre o cérebro humano, sobre a mente humana, não é? Aí os hospitais evoluíram para serem, gradativamente eles foram ficando menores, entende? Os grandes hospitais foram usados em muitos países para leprosos, para hanseníase, que também naquela época ficava segregado. Esse pessoal ficava segregado. Hoje não mais. Hoje não mais, você não vê nenhum hospital. Os leprosos andam por aí, você nem sabe que eles são leprosos, entende? Graças a Deus, né? Porque... Então, agora, o hospital psiquiátrico também, na sua aliança com a psicofarmacologia, com a psicoterapia, com a psicanálise, enfim... Olha, de psicoterapia, se eu fosse dar uma aula aqui, tem pelo menos 50 modalidades, cada uma enfrentando, vendo um aspecto do ser humano. Eles evoluíram para hospitais menores e com menos tempo de internação. Hoje, a média de um hospital psiquiátrico é 15 dias. Imagine, quando eu me formei, eram 6 meses ou mais. A não ser em hospitais de escola, né? Por exemplo, no hospital escola, às vezes fica 3 meses, porque os alunos estudam, vão tentando medicação, vão vendo, mas a média é um pacote de 15 dias, como eles falam, né?
E resolve, nós temos vários meios para resolver. Agora, o hospital tipo manicomial, para os doentes mentais, assassinos, ele ficou apartado dessa evolução por muito tempo. Aliás, até pouco tempo. Ele não progrediu junto. Por um fenômeno muito interessante que nós estudamos e agora chegamos a uma primeira conclusão, uma conclusão provisória, vamos dizer assim. Porque até 1950, quando começaram essas modificações hospitalares, etc., você vai visitar o hospital psiquiátrico da Universidade de São Paulo, é um hospital moderníssimo. Várias vezes as portas ficam abertas. Lá, o doente sai, entra, vai na lanchonete, paga café para o médico, quando ele tem dinheiro. É porque algumas famílias abrem conta lá. Porque em 1950 aconteceu em psiquiatria um fato interessantíssimo. Eles descobriram a medicação neurolética, em forma de drogas, em forma de líquida. Os melhores cérebros da psiquiatria, então, foram para esse campo de pesquisa, a pesquisa dos fármacos, abandonando a psiquiatria forense. Então, aqui no Brasil e em várias partes do mundo também, a psiquiatria forense formou um lapso, um abismo. Os professores deixaram de ensinar, deixaram de pesquisar. Isso voltou há pouco tempo atrás, a partir de 75, 80, é que voltou. Certo? Mas aí é toda uma reconstrução, precisa de verba, precisa de projetos, não é? E esses projetos, às vezes, são difíceis de serem aprovados, né? Porque, muitas vezes, o pessoal do planejamento, ou o governador, sei lá, ou a Câmara, não sei quem decide esse trem, chega e diz assim, olha, tá bom, nós vamos construir para esses malucos assassinos, vamos gastar 100 milhões. Eu jogo isso aqui para a escola. E fica lá, entendeu? Mas então, é isso, doutora. Então, eu achei. Vou pegar o que você falou. E assim, quando eu vejo esse filme, né? Inevitavelmente, nós temos que fazer uma comparação. Aqui nós estamos falando em segregação de doentes mentais, não é isso? E, obviamente, sem dúvida nenhuma, é a mesma coisa. Você vai receber visita na sua casa. Ninguém aqui gosta de receber visita surpresa, gosta? Você não tem vontade de matar? Eu tenho. Porque, veja bem, tem dia que eu estou lá tranquila, chega a visita. Daí eu estou trabalhando, a minha casa está bagunçada, não é isso? Então, é claro, quando você recebe visita, tudo está lindo e maravilhoso. Isso é no nosso dia a dia, isso vai ser, obviamente, numa penitenciária ou no hospital de custódia e tratamento, né? Mas, ainda que esse lugar esteja limpo, que foi o que nós vimos, e até isso era bem notório, porque estava tudo com muita água, né? Não conseguiu tirar dos nossos olhos, né, a tristeza, né, e o abandono desse lugar. E isso que acontece, gente, é a mesma situação que nós enfrentamos no sistema penitenciário brasileiro. Esta falência, esta impotência do nosso sistema não é só no sistema de hospital psiquiátrico, de hospital de custódia e tratamento. Essa falta de resposta que nós temos, de respostas como nós nos deparamos com esse problema, também está no lado de lá, com as pessoas que nós acreditamos que de uma maneira ou outra tenham, que não sejam doentes mentais, concordam? Porque se estão lá, eles são imputáveis, né? Eles têm capacidade de compreender, de praticar um crime e ser sujeito ativo de um crime. Porque até para ser sujeito ativo de um crime, você tem que ter capacidade, não é isso que nós aprendemos? E por isso que eu acho que a maior dificuldade nessa história toda é a questão de segregação, que é o que você estava falando. Quando nós temos um doente criminoso, ele acaba sendo pior do que o doente normal, né? Ou do que o criminoso que não é doente. Ele tem dois aspectos pejorativos, que é ter praticado o crime e ser doente. E aquela dificuldade no tratamento, né, e a precariedade que muitas vezes vai encontrar, foge a qualquer tipo de
de expectativa. Por isso que eu acho que aquela história do Almerindo, ela me chamou muito a atenção. É claro, nós não sabemos como ele era, né? Mas eu acredito que um dos problemas, uma das vertentes que já iria reduzir o problema, seja de um hospital de custódia e tratamento, que nós não vimos essa lotação dele, né? Estava tão tranquilo, e seja de uma penitenciária, né? Seja de uma penitenciária de regime para regime fechado, enfim. Eu acredito que é a seleção de quem está lá dentro, né? Essa questão dessa ideia que a gente tem, que tudo que se faz aqui, a única pena é a segregação, é uma ideia errada. E é essa ideia que vai ficar sempre com muita gente lá dentro, seja de um local ou de outro, e sem expectativa de melhora. Seja aquele que praticou um crime e foi para um sistema prisional comum, seja para aquele que praticou um crime que não precisaria estar internado e, por qualquer motivo, está. Lembrando que tem uma coisa interessante. Quando durante um inquérito, quando durante um processo, o juiz, o delegado, o promotor ou até a família da vítima começam a observar que aquele acusado supostamente é um doente mental, eles vão requisitar ao juiz, né, que instaure o chamado incidente de insanidade mental, que é um incidente, que é um procedimento que terá os profissionais, né, da psiquiatria, que irão estudar se aquela pessoa no momento do crime era doente e se sabia o que estava fazendo, certo? Bom, então imaginemos que, olha que interessante, tem o laudo do médico dizendo se essa pessoa, qual é a doença, enfim. Vocês sabem que o juiz ele pode discordar daquele laudo? O juiz ele pode discordar daquele laudo. Então, olha que interessante. Um médico que lá no seu laudo disse que fulano, né, de repente, poderia ficar num tratamento X, que era ambulatorial. O juiz fala, não, mas o que ele praticou foi muito violento. Não, ele vai para o hospital de custódia e tratamento, por exemplo. Isso pode acontecer, não é verdade? E muitas vezes nós, da sociedade, a gente acha que coisa boa, que coisa ótima, porque saiu dos nossos olhos o problema. E é isso que eu acho que esse tipo de documentário, a finalidade desse tipo de documentário, é mostrar para nós que ele pode estar escondido, mas ele não está solucionado. E é isso que nós temos que ter dentro da gente. Não ficar aí comemorando porque um crime aumentou a pena, porque aquele crime vai ser hediondo e que agora qualquer doente mental vai ficar trancafiado. Porque isso é uma solução para inglês ver. Está lá escondido, lá embaixo do navio, a gente não está olhando, não é isso que era o termo, né, para inglês ver, escondia tudo lá embaixo do navio? Está escondido da gente. Então é esse tipo eu acho que de questionamento que deve surgir quando nós estudamos, quando nós assistimos um documentário como esse. A solução não é, eu não estou dizendo que é para abrir porta, né, de hospital de custódia e tratamento, ou de prisão, ninguém vai preso, não estou dizendo isso, que seria também o caos, né? Mas também é o caos colocar todo mundo para dentro. A doutora tem razão. Certo. A doutora tem plena razão. Nós ainda estamos procurando uma solução. Professor, até aproveitar a sua fala agora, eu queria emendar com uma pergunta, se o senhor me permite, já para o senhor comentar. Eu queria perguntar à mesa, hoje há uma política visando o encerramento, a diminuição ou até mesmo a extinção dos manicômios. Muito se discute sobre isso. A França chegou a extinguir esse modelo. Sarkozy, diante dos atentados terroristas, na época que ele era presidente, ele falou que nós precisamos pensar, se não é o caso, voltar com os sanatórios, né, que tinha na França. Eu gostaria de ouvir dos senhores, caso possam opinar nesse sentido, o que acham, que todo extremismo é perigoso, né? O que acha dessa situação de nós falarmos, então, olha, o manicômio não é um lugar adequado, o hospital psiquiátrico não é um lugar adequado, devemos fechar todos. Os senhores têm alguma opinião sobre esse assunto? Eu falo primeiro. Olá, professor. Bom, é o seguinte, os hospitais psiquiátricos são necessários.
os manicômios, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico são necessários. Por quê? Porque há casos incontroláveis. Precisa ficar internado. Como eu disse para vocês, o tempo de internação está diminuindo. E se nós fizermos uma boa política nos hospitais de custódia e tratamento, eles também diminuirão. Quando eu falo política, é política médica, de tratamento. Certo? Porque acontece um fenômeno muito interessante. Em cada 3, 4 turmas que se formam médicos, apenas um ou meio psiquiatra quer ser psiquiatra forense. O pessoal parte para outro campo. Então, nós não temos indivíduos altamente especializados naquilo lá. Não é? É difícil formar psiquiatras forenses no sentido lato do termo. Indivíduo que frequenta o manicômio, que sabe lidar com esse povo, que sabe medicar. Então, há casos em que um afastamento da sociedade, porque a regra é essa, nós internamos quando o indivíduo apresenta perigo para a sociedade ou para si próprio. Né? Então, você interna. Mas tem de diminuir o tempo de tratamento. A extinção não é a solução. Não é? Porque você vai pegar um indivíduo que matou delirante e jogar dentro de uma dessas nossas cadeias que a doutora falou, dessas nossas penitenciárias, eles matam. Quem aqui, eu fui chamado para ver um esquizofrênico no pátio de uma cadeia. O que fizeram com o fulano, o coitado? Né? Então ele... Foi interessante. Eu posso contar o caso? Aconteceu o seguinte. Esse indivíduo esquizofrênico procurou um médico num desses CAPs da vida. E naquela época não tinha CAPs. Enfim, num desses postos de saúde onde tinha psiquiatra. Ele chegou lá e falou, olha, eu estou com vontade de matar meu pai e minha mãe. Essa ideia está na minha cabeça. Eu vou matar meu pai e minha mãe. Aí o psiquiatra falou, então o senhor vai tomar aqui esse remedinho, deu um diazepam da vida, um aldolzinho, e vai para casa que isso vai passar. Ele foi para casa e matou o pai e a mãe. Aí ele foi para a cadeia, foi para a delegacia, que chamaram, tal, ele foi. Então ele ficou ali naquela delegacia, em direção ao Barro Branco, lá que tem uma descida assim, sobe logo depois, ali no fundão tem uma delegacia que eu não sei qual DP é. Hã? Eu não sei, eu não me lembro mais. Água Fria, exatamente, Água Fria. Foi lá. Aí eu fui vê-lo e o que aconteceu? Ele precisava ser removido, né, porque ele incomodava a vida de todo mundo, coitado. Ele estava delirante, ele não dormia, enchia a paciência de todo mundo. Aí alguém... Né? Um preso, colega dele, preso, falou, nós precisamos acalmar esse fulano. E deu a seguinte ideia, olha, antigamente eles injetavam leite, ele falou, leite na coxa do indivíduo, dá muita dor, né? Porque era um tratamento para o furor psicótico, lá no século XVII, no século XVIII, você injetava óleo na nádega do fulano, dá uma dor tão violenta que a dor paralisa. Ele não ataca ninguém, ele paralisa de dor. Vamos fazer a mesma coisa. Aí pegaram uma agulha qualquer, lógico, sem nenhuma asepsia, injetaram no fulano. Ele perdeu a perna, gangrenou tudo. Ele foi para o Mandaqui, cortaram a perna dele e voltou para a cadeia. Aí me chamaram. Bom, aí, evidentemente, nós estamos num país onde as coisas se resolvem, não tanto pelas leis, mas às vezes por amizade, né? Por dó do fulano, porque quem vai para o manicômio só vai por ordem de quem? Do juiz. Então, mas colocaram ele no manicômio sem ordem de ninguém. Ele foi lá e os médicos de lá trataram dele. Então, esses indivíduos precisam ter um acolhimento num lugar especializado. Vai jogá-lo numa cadeia qualquer, aí, numa penitenciária qualquer. Indivíduos, muitas vezes, a grande maioria, psicopata frio aí.
e está pouco ligando para a vida dos outros. É um problema, entende? Nós precisamos... Então, é como disse o mestre ali, tem de ter, para alguns casos, o bom senso, né? Não dá para ficar junto com criminosos comuns, a grande maioria, um certo número de casos, não digo a grande maioria, certo? Então precisa ter esses locais. Lúcido, né? Ele não está lúcido, é verdade, é verdade. Então, assim, eu nem posso considerar que ele cometeu um crime, muito menos aplicar uma pena. Eu interno para que ele seja tratado como um doente. É por isso que o direito colocou, né, o incidente de insanidade mental, que vem desde os tempos dos romanos. Desde o tempo dos romanos eles reconhecem isso. Eles reconhecem várias coisas, está na lei das 12 tábuas, né? Quem estudou direito romano conhece a lei Áquila e outras leis lá, dos gens, né? Os gens, as famílias que dominavam o Senado romano. Então precisa ter muito cuidado com isso. O fator sociológico é de vital importância. Vocês viram, inclusive, cerimônias religiosas lá, né? Os religiosos vão lá. Eu acompanhei vários deles, né? Olha, para esse tipo de gente, eu conversei com traficantes presos, com a melhor... Quem coloca alguma coisa de bom na cabeça deles são os evangélicos. Não é espírita, não é católico, não é ninguém. Quando eu acompanhei esse movimento, os católicos já iam falar, não se preocupe que eu vou falar com o juiz. Adianta falar com o juiz? Não adianta nada falar com o juiz, né? Os espíritas falavam, que pena, vamos rezar juntos. Você quer que eu leve uma carta para alguém? Também não adianta nada. Agora, os evangélicos fazem o cara ler a Bíblia na marra, ali, lê e escuta, e etc. Eles têm um método lá que é o melhor para esse tipo de paciente. Então, extinguir o que existe. Uma vez nós tivemos aqui um simpósio muito interessante, onde um fulano, um senhor já, eu sou velho, mas ele era mais velho que eu, ele chegou e falou, olha, falou publicamente, ele falou, não deixem fechar nada, nem destruam nada, porque para reconstruir depois é muito mais difícil. E é mais difícil reconstruir mesmo. Teve uma época que, para esse tipo de lepra, de fogo selvagem, quem já ouviu falar em fogo selvagem? Lá em Santana, tinha um grande hospital de fogo selvagem, e tinha um em cada polo do estado. Aí veio alguém com ideias inovadoras e falou, não, para com todos esses hospitais, derruba tudo. Derrubaram, nunca mais reconstruíram, né? Podia ter deixado pelo menos o prédio lá. Então precisa tomar cuidado com isso. É a minha opinião, né? E lembrando, gente, que não pode, né, nem se o juiz quisesse, é constrangimento ilegal, não pode nem pensar em um doente mental, né, por nossa lei, ficar junto num hospital, num presídio comum, né? Ele tem que ser removido o mais rápido possível para um hospital de custódia e tratamento, porque ele não pode ficar de maneira alguma, né? Se não tiver outra maneira, porque infelizmente nós não temos vagas, né? Ele tem que ficar no mínimo isolado, ele não pode de maneira alguma, por isso que tem, quando acontece esse incidente de insanidade mental, em 45 dias já tem que estar resolvido para que ele seja transferido. Se for uma doença transitória, ele vai até o hospital de custódia e tratamento e depois volta a cumprir sua pena. Se for uma doença que é duradoura, daí converte a pena em medida de segurança e não se fala mais em pena, né? Então, e se ele ainda não foi condenado, para o processo e não suspende o prazo prescricional, né? Se ele não voltar a não retomar a sua sanidade mental, ele não poderá ser sequer julgado e ocorrerá a prescrição, a extinção da punibilidade dele pelo Instituto da Prescrição. De tão sério que é, assim, a inimputabilidade penal. A inimputabilidade penal é elemento do crime e ninguém poderá receber pena se a doença for constatada. Certo?
Professor Altran, você tem que fazer suas considerações finais? A pergunta que surgiu ali, a questão de como é que o mundo trata disso, né? O mundo trata disso com mais responsabilidade, principalmente. Né? Uma coisa que não é bem o nosso feitio, tratar a questão do corpo, do são, já é tratado de uma maneira desprezível, imagina, do maluco. E tem uma cena no documentário que me parece que transparece isso, que é o descaso das meninas naquela primeira triagem. Porque elas acabam tirando um barato do cara, sabe? Não é uma coisa séria aquilo. Aquilo não é sério. Como que você pergunta para um cara que é doido qual a pressão dele? Se ele é... Ele chegou lá, como que você chegou aqui? A situação. Mas nem cabrito é transportado daquele jeito. Exatamente. Você passa bem do coração? O que ela esperava que o sujeito fosse responder? Aí a outra tira um barato, fala, tá apaixonado. Quer dizer, tem uma tratativa infantilizada, sacana, no fundo, talvez de pessoas que não são especializadas. Que estão ali que podia estar vendendo sapato, sei lá, fazendo qualquer coisa. Né? E por acaso, e por azar daquele cidadão que precisa do atendimento, elas estão ali. Né? Então, unidades menores. Primeira coisa que eu gostaria de deixar assim para ser curto, para ser breve, a gente tem que entender que tem problemas que não têm solução. Nunca ninguém vai conseguir solucionar isso de uma maneira que alguém possa dizer, ai, que maravilha, isso está resolvido. O que você tem que ir é buscando fórmulas. Né? Então, o que acontece é unidades menores, pessoal especializado, que tem uma tratativa digna, não isso aí. Né? O cara, ele é doido, mas ele não pode ser tratado que nem um pacote de bolacha, jogado para cá e para lá. O movimento de desinternação, ele toma muita força nos anos 50 com um italiano que teve no Brasil, inclusive, não vou lembrar o nome dele, Battaglio, alguma coisa assim, né? Battaglio, né? Se não me falha a memória. Mas isso também foi perdendo força, porque nem tudo é isso, nem tudo é aquilo. Tem gente que precisa estar efetivamente solada para a segurança dele mesmo, porque ele se fere, ele é um perigo para ele. Não é? Isso tem graus. Só que você coloca tudo numa panela só. Esse é o problema. Né? Você joga todos os doidos no espectro dentro de um lugar. Existe uma coisa que me contaram, até que já o Jô Soares contou uma vez no programa dele, que é verdade, que eu acho que ilustra a insanidade que é a questão dos manicômios. Isso é um fato real de um sujeito conhecido no Rio de Janeiro, que ficou 8 meses internado por acaso. Ele estava passeando lá pelo Rio e viu uma garotada jogando bola do lado do muro do manicômio. E se meteu a jogar bola com a molecada. Sozinho, estava jogando bola, batendo bola com a molecada, a bola, pum, no muro. Os moleques tudo pequenininho, ele falou, deixa que eu vou buscar. E entrou, pulou o muro e foi lá. Quando ele está saindo com a bola, o cara falou, onde você vai? Ah, não, eu estava jogando bola aqui. Ah, meu, tá de sacanagem, cara. O cara ficou 8 meses internado no manicômio. Até que, por acaso, como ele era uma pessoa pública, alguém visitando os doidos lá, assim, para... Cara, ele era dado como desaparecido, a família procurou ele de todas as maneiras, a polícia, e o cara estava lá dentro. Ele falava para os médicos, eu sou fulano de tal. E os caras... legal, brrr, choque no caboclo. Tá. Quer dizer, parece piada pronta, mas é um fato verídico. Então, é isso. Então, não tem solução. É como a questão do menor. Não é? Se você botar todos eles dentro de um pacotão só, você acaba não resolvendo problema nenhum. E se não há uma solução absoluta, eu acho que você pode, sim, ter soluções razoáveis, numa quantidade razoável, numa qualidade razoável. Agora, você precisa ter um estado razoável. Porque o estado razoável vai dar uma educação razoável para a família, que vai saber detectar, cuidar,
ter uma tratativa melhor com isso e o serviço público com mais dignidade, como a gente deveria, como a gente merece e deveria ter em qualquer circunstância. Não precisa nem ser louco, pode ser são, né? Você tem que ter um... Né? Mas é mais fácil você fazer o quê? O velho eletrochoque. O sujeito ficou enchendo a paciência, senta ele lá na cadeira e taca o 220 no caboclo e acabou. Ele fica lá uma semana tonto. E aí você resolve. Resolve nada, você piora a vida do cidadão. Não é? Com relação à limpeza do documentário, doutora Juliana, eu acho que eles não mostram isso, e não foi uma crítica, acho que eles não mostram porque não é a intenção do documentário mostrar o horror, e sim mostrar a questão, uma outra questão. Né? Se fosse para fazer um documentário do show de horror, eles acho que poderiam fazer isso de uma maneira fácil. Não teria. Era para mostrar uma outra coisa que não horror. Mas, né, o que acho que eu tanto e o doutor frisamos é que o que a gente viu tá bom, né? E tem uma outra coisa, né? Esses freios tem uma coisa assim que é terrível. Acho que o primeiro freio que o caboclo perde é o sexual. Como eles têm uma fissura pela questão do sexo. É verdade. Tá? Tentem rever e percebam, eu posso chegar aqui no colega, botar a mão no ombro dele, percebam quando no documentário o cara bota a mão no ombro, o cara já... O outro matou o cara porque mostrou o pênis para ele. Eles têm uma exacerbação da questão sexual, que é talvez uma das primeiras que aparece, que deixa eles assim fissurados com isso. Né? E isso é um problema. Deixar eles no meio de apenados normais seria uma loucura. De fato, uma loucura. A primeira olhada que ele der torta para o sujeito, ele não existe mais. Eu queria falar também, já que estou aqui numa assembleia de pessoal especializado na área jurídica e que fatalmente exercerão cargos de influência, que é muito importante que os enfermeiros, as enfermeiras tenham experiência forense, sejam enfermeiros forenses. Não existe essa especialidade no Brasil. Nós estamos tentando, lá no HC, em outros hospitais, formar enfermeiros forenses, mas vocês não sabem a dificuldade que é. Que dificuldade é? A dificuldade burocrática. Então, se vocês amanhã foram diretores aí de, sei lá, do sistema, de algum canto aí, do Ministério Público, exijam que o Estado forneça meios de se formar enfermeiros psiquiátricos. É de vital importância. É isso. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, eu então, devido ao horário, vou aqui encerrando o nosso evento, agradecendo imensamente a todos os que aqui compareceram para nos prestigiar com as suas presenças. Agradeço imensamente aos professores que aqui estão, professor Rigonati, professora Juliana, professor Altran. Agradeço ao doutor Humberto Durso pelo espaço, nosso presidente Marcos da Costa. E declaro, então, encerrados os trabalhos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Até mais.